Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Flash, quarta-feira, 24 de maio de 2023, 16 horas e 45 minutos, 22 graus. Tempo bom aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente final de tarde e uma ótima noite àqueles que vão me ouvir logo após subir este vídeo. Como já está no final do pregão, eu vou começar pelos racionais do YouTube. Na verdade, os comentários do YouTube. E a gente desenvolve um racional sobre o comentário. Então vamos lá. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o like, se possível participe. Assim todos nós aprendemos juntos, queridos. Marcel Fernando Bonassi, sempre um prazer tê-lo conosco. Professor, boa tarde. Está considerando comprar cash? Talvez. Pode me falar do seu racional sobre o papel? Não subiu nos últimos dias de alta na bolsa? E essa questão da Bankley, quase vendida, algum impacto positivo? Provavelmente sim. O que me incomoda, Marcel, na Cash 3 é justamente a falta de punch, de capital alocado no ativo mesmo com a bolsa subindo. Hoje, por exemplo, ela está na mão contrária. A bolsa está caindo, ela está subindo. Tem um fundo duplo, pequeno W aqui que projeta teste 0,96, mas ainda não me convence. É uma ação que deve reagir bem a uma baixa da início de corte da Selic. A gente tem a Amer em carteira, a ideia é trocar a Amer por cash. E tem a Amar também no radar, é mais uma ação que a gente tem em carteira, está passando por uma reestruturação, só que perdeu volume e está absolutamente de lado. Então será que seria uma boa ideia, por exemplo, trocar a Amer e Amar? Até coincidência, né? Amar e Amer por cash é uma ideia. A gente poderia tocar também tudo por AR3, fazer um all-in. É uma ideia. É uma ideia também fazê-lo por Neogrid. Então eu estou avaliando todos os cenários. Neogrid é o ativo que está mais esperto, como diria o poeta, porque ela subiu, recuou, montou fundo e uma barra elefante ontem. Então tem algumas ações interessantes para essa troca. Ok? Perfeito. E bastante inteligente sua observação. Everson Luiz, ele pede Vale MRV. Por favor, desde já eu agradeço, não sei quem está pior, meu Inter ou seu Corinthians. O negócio curioso é que o Corinthians quer contratar seu treinador, Everson. Aí é dose, né? Então, independente de quem está pior, o Corinthians está negociando com o Mano Menezes. Aí é um caso sério, né? Aí é um caso sério. Né? Ou mantém o Luxemburgo ou traz um treinador de peso, Marcelo Galhardo, por exemplo. Né? Agora, para trocar 6 por meia dúzia, eu deixo o Luxemburgo lá. Eu acho ele umas 50 milhões de vezes só melhor que o Mano. Não que o Mano seja ruim, mas o Luxemburgo é bem melhor. E o Mano é aquele futebol, é o time que fica ali em zona de Libertadores, sempre a mesma história. Com todo o respeito que eu tenho a ele, parece ser uma ótima pessoa, mas é isso. Ou de repente aí você vai ganhar uma Copa do Brasil. Né? Tem bons treinadores, né? Por exemplo, se for trazer o Mano, traz o Guto Ferreira. Na minha opinião. Então, nosso querido amigo, ele pede Vale ou MRV. Eu acho que o meu Corinthians está pior que o seu Inter, sendo objetivo, sempre respondendo aqui as perguntas de forma direta. Então, nós temos aqui Vale. A Vale é uma das grandes responsáveis pela queda do mercado. Ela chega agora numa região de... Fechou o gap, aberto aqui desde novembro. Então, além de fechar o gap, está na região de suporte marcado no dia 31 de outubro. E continua achando que é uma ação extremamente descontada. Tem sinal forte de fundo tal? Não. Não tem. Ok? Parece ser uma exaustão? Parece. Mas tem que começar a subir, tem que reagir. É uma compra assimétrica. Né? Não existe um sinal no gráfico.
MRV3 está levemente abaixo do topo anterior, mas nada que mude a trajetória de alta esperada. É uma correção pela qual passa o mercado. MRV é um ativo de fluxo, oportunidade de compra. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho falado esses dias, pessoal, não entrem nos ativos de uma vez, né? Isso eu estou falando desde segunda-feira. Vai comprar determinada ação que está esticada, não entra na empolgação. O que você tem que fazer? Divide o lote, é que às vezes a gente parece repetitivo, né? Divide o lote em 3 partes, compra um lote terça, um lote quarta, que é hoje, um lote quinta, ou divide o lote em... O que é o lote? Tenho 100 mil para comprar em MRV. Compra 25 ontem, comprou 25 hoje, 25 amanhã, 25 sexta. Ativo longe de média é assim que se trabalha. Quando vai entrar ou adicionar lotes. Então a gente sempre traz aqui as coisas de forma clara, porque quando você pergunta para os gurus, para os gênios da internet, diz, não, veja bem, eu não sei. Aí ele enrola e não responde. Conta uma piada e não responde. A gente fala de forma objetiva. Então, o caso de MRV. Divide aí, por exemplo, hoje, amanhã e sexta, amanhã e sexta. Ou, de repente, ela entra logo tudo amanhã, enfim. Mas deve estar perto de uma virada. Patrícia Takai, professor, comprado em Vale a 6680 JHSF a 4,43. Acho que vai dar certo essa operação em JHSF. A gente já vem comprado. Viemos aqui no grupo, JH. Pessoal, o exemplo da bolsa é a mesma coisa que eu falava pro Johnny em relação a um prédio que a gente comprou as salas há alguns meses atrás, um ano e pouco atrás. Não, é perto não sei da onde, é ruim, é isso, é aquilo. E eu falava para eles justificativas para eu comprar, mas não sobe da noite pro dia. Dobrou. Mais que dobrou. Simplesmente isso. Por que dobrou? Porque construíram um determinado empreendimento perto, fizeram isso, fizeram aquilo, dobrou. Aí ele não entrou. É a vida. Não, é a vida. Aí ele falou pra mim, pô, você acha que vale a pena comprar tal agora? Eu falei, olha, eu tô vendendo. Eu vendi uma, a outra eu vou manter alugada porque eu aluguei bem, mas... Eu acho que até vale, mas você não pegou lá no ponto embrionário. Então, por exemplo, o JHSF, que eu já fiz até operação pública com ela, vale a pena comprar? Vale, tá rompendo um triângulo, mira R$5 no curto prazo, acima de 5 mira 7. Agora, quando estiver lá no 7, vale a pena comprar? Provavelmente sim, mas você pode pegar a correção. Então essa daqui vai longe pelo jeito, é uma joia que tem aí na bolsa. Filipe Ferla, bom dia, professor. Olá, querido. Como sempre, parabenizando o seu trabalho, obrigado, é uma honra. Queria, se poder, comentar a situação do minério e da Vale, sim. Eles estão em uma região de suporte fortíssimo, ó, genial. Estou comprado com preço médio a 67, mas está ficando complicado continuar acreditando. Eu concordo com você. Só que eu acho que, para quem tinha que pular fora do ativo, passou o momento, né? Então, você pega a ação, ela saiu de 95, está 65. Né? O que dá pra gente ver aqui no semanal, caríssimo, é isso aqui, ó. Eu tinha visto numa outra plataforma. Eu fui ali perto do aeroporto ver um negócio de Congonhas, fui e voltei rapidinho e eu tava vendo esse estudo. É uma LTA de respeito. Correto? Então provavelmente vai montar fundo por aqui. Sobre o minério também está tentando montar fundo. Vamos colocar aqui na tela o gráfico diário. Então tem uma região, né, que gerou um repique a partir do dia 5 de maio, está fora da banda, fechou ontem fora da banda, pico de volume, tem todas as características de exaustão e volta aos $104, de repente em menos de uma semana. Ok? Carlos Henrique Hope, bom dia, professor, admiro o seu trabalho, exemplo de profissional, muito obrigado. Poderia analisar a Marta com ela em carteira a seguinte dúvida, quanto mais for baixar o médio, eu troco de ativo, eis a dúvida. Nesse momento eu não compraria mais para baixar o médio. O que a gente está vendo talvez seja uma troca. Né? O ativo perdeu volume, estacionou. Então no momento não. Manteria como está, talvez para uma troca
dentro em breve. Reduziu muito o volume, tem que ter algo novo para ela disparar e a gente avaliar. De repente trabalhar com stop intraday e aí faz a troca, ok? Solange Reis, professor, boa noite, tudo bem? Tudo certo. Tem um oco invertido, né? O ombro, cabeça, ombro invertido na Cogna, sigla de um pivô de alta. Sei que você prefere Duke, mas pode analisar, projetar a Cogna, tá claro. Cogna. Claro que sim, sem dúvida nenhuma. Aqui está na tela. Tem sim. Ombro, cabeça, ombro invertido. Parabéns pelo estudo. E um pivô de alta. Vamos ver se o ombro, cabeça, ombro invertido foi bastante fácil de identificar. Ela fez um primeiro pivô no rompimento de 2,10 e agora novamente no rompimento de 2,66. Então sim, tem pivô. Vamos ver o que a gente consegue estudar no semanal. No semanal já é mais difícil. Semanal a gente consegue ver as médias cruzadas em modo compra e um provável teste de 3,48, cujo rompimento projeta 4,90. Perceba que a gente trabalha para uma visão mais ampla no semanal e aí mais detalhada no gráfico diário. Pessoal, participem. Ela tende a continuar escalada, né? Pelo menos até 3,48. Então, esse é o meu estudo. Perfeito? Zé Carlos Oliveira, valeu amigo, like 25, obrigado pela presença, sejam vocês todos muito bem-vindos. Ele pede Guari Rap Vida, professor, riscaria uma compra nessa? Às vezes já agradeço. Rap Vida eu já digo que não, é um dos ativos mais traiçoeiros da bolsa. Mas assim, Zé Carlos, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu compraria. Rompeu uma LT bem importante, parece aqui um mastro bandeira e ela mira R$5. Agora, no caso da Guar 3, sim. É Guararapes, Riachuelo. Essa daqui eu compraria. Prefiro Renner, mas compraria. Você parte aqui de uma fase embrionária de acumulação. Só que como eu compraria esse ativo, dividiria em 3 pregões, por exemplo, amanhã, sexta e segunda, provavelmente você vai formar um bom preço médio. Independente dela ficar de lado, aí estaria acumulando, se cai você reduz o médio, se sobe você pega o ativo decolando. No frigir dos ovos, essa ideia em momentos turbulentos como o atual, mas que é uma correção dentro de movimento de alta, a tendência é que realmente dê certo. Mearim Pereira, professor, meus agradecimentos pelo racional, conhecimentos transmitidos que permite tomar decisões mais seguras. Essa é a ideia, melhorar, né, o nível de conhecimento, de consciência, né, despertar o investidor para uma forma profissional de ver o mercado como fazem os bancos e corretoras. Sobre hidrovia, você se posicionaria nesse ativo mesmo com alta de 50%? Esse caso é muito interessante, porque lá embaixo, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva, acho que está tudo certo. Aqui, querido Pereira, lá embaixo, eu falei que se eu tivesse grana eu alocaria sem pestanejar nesse ativo, quando ela estava em 1,80. E ela agora chegou a 13,10. É aquela história, o ativo está em tendência e tende a continuar subindo. Portanto, eu até entraria, mas na mesma história, dividiria o lote pelo menos em 3 pregões. Por exemplo, amanhã, quinta, sexta e segunda. Continuou subindo, estourou essa região aqui da correção no tempo, você pega o ativo no sentido ascendente. Ficou de lado, tranquilo, sem estresse, corrigiu, consegue baixar um pouco o médio. Mas eu penso que a compra, se nós avaliarmos, por exemplo, aqui o gráfico semanal, ela deve cumprir a simetria em V a 13,13, romper e depois buscar 3,71. É o caminho mais provável, natural, para esse ativo. Certo? Muito bem. Obrigado, Pereira, Zé Carlos, Carlos Henrique, Filipe, Patrícia Takai, Everson, Marcel, que enobreceram o nosso programa. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, deixem o like e principalmente atuem na área de comentários. Me coloquem para trabalhar
porque é uma honra poder ajudar com conteúdo sempre com muito valor, trabalho feito com muito carinho, dedicação, sempre com a ideia de auxiliar os investidores. Somos irmãos de batalha com a minha experiência. É uma honra esse trabalho que a gente desenvolve. Ok? Então vamos lá. Tá tudo certinho por aqui, então vamos dar continuidade aos trabalhos. Eu vou falar agora de TSA4, mercado fechando aqui no Brasil em leilão de fechamento. E TSA4, Mastro Bandeira, mira 9,60, movimento um pouco mais lento. E Tube 4, a mesma ideia, a correção até a média de 21, topo anterior, deve começar a subir, provavelmente a partir de amanhã. BBDC4, essa nós temos em um dos nossos portfólios. Essa correção abre a oportunidade de entrada, né? Aquela história, você divide em 3 pregões, por exemplo, hoje, amanhã e sexta, amanhã, sexta e segunda, provavelmente vai dar certo. E aí nós temos BBAS3, ou 2 pregões, amanhã e sexta, deve fazer bastante sentido. Banco do Brasil resiliente, prestes a romper o pivô a 44,85, mostrando força. Aí nós temos Petro 4, surpreende também, né, na esteira do petróleo, padrão da alavanca, um pequeno pivô rompido a 26,18, que deve levar ao rompimento do outro pivô a 27,03, projeta R$30. A Vale nós estudamos, e aí teremos B3, SA3. Né? Qual que é o movimento? Teste da média de 21, correção absolutamente natural. Às vezes fica de lado, a média sobe, às vezes vai na direção da média, quase a toca, enfim. Muito bem. Então agora eu vou fazer aquele pente fino aqui nos ativos que eu já tenho sempre no TradingView. O milho realmente parece que marcou fundo. Rompeu a máxima do martelo, 57,39. Hoje tem a máxima e a mínima mais altas que ontem, rompeu a média de 21. Assimetria em V, aponta para 65,75 na próxima semana. DI1F25 reagiu em queda à questão do arcabouço fiscal. Parece realmente aqui a prancha do pirata, então tem mais espaço para descer. E volto a dizer, o mercado muitas vezes ele sobe antes do início dos cortes da Selic efetivamente do que quando realmente começa a cortar. Muitas vezes trabalha com expectativa. Né? Então o DI em queda, o dólar em queda são sinais, assim, digamos, interessantes. Né? O dólar tem uma simetria em A, alvo 4.901 provavelmente vai se aproximar ou tocar essa região na sexta-feira. Né? Então aqui a gente tem o dólar abaixo da média de 21, todo o pregão. Então deve, de fato, aqui buscar bem claro aqui uma simetria, um ombro, cabeça, ombro, né? Já com alvo aqui embaixo definido, enfim, 4.901 com 500. Sobre o mini índice, hoje não fomos felizes. A gente conseguiu interpretar o racional no início da sessão, né? Aqui nós conseguimos entender o movimento, depois acreditávamos no rompimento dos 110.400, essa região, mas não aconteceu, caiu, depois repicou, ficou de lado. Então a gente não conseguiu interpretar o movimento plenamente hoje, somente parcial. Do dólar sim, do mini índice não. Então eu vejo uma ideia aqui de pivô, que será acionado se romper 109.850, seria mais ou menos isso. Temos aqui um fundo, um topo, um fundo mais alto que o anterior. Mais ou menos isso.
E aí o padrão da alavanca. Fazia tempo, né? Muito tempo que a gente não errava assim, um racional do intraday. A gente acertou de manhã. Depois do primeiro movimento, não. A gente não conseguiu compreender. Mas eu entendo que é mais provável o acionamento de um pivô 109,850 e joga o preço 110,400, aí o rompimento de 110,400, a próxima parada 111, 115, que é onde eu achei que seria estender-se-ia um movimento, um teste, alguma coisa assim. Aí aqui o gráfico diário. O gráfico diário, ele apresenta uma correção. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar com as retrações de Fibonacci, então eu vou apagar os círculos que eu fiz anteriormente. Eu não vou trabalhar milimetricamente para ficar ajustando, eu vou trabalhar de forma aproximada com retrações de Fibo. Partindo desse fundo, depois, se for o caso, eu coloco milimetricamente aqui. Então, a gente percebe quais são as retrações mais fortes mesmo, né? 38,2, 50%, 61,8. 38,2 é a média de 21. 50% seria aqui. E 61,8, exatamente, se ocorrer, será um pullback na LTB que foi rompida. Então, uma correção absolutamente normal. A gente percebe aí, se vier até 108,640, hoje foi 109, 160. Acho que não vem, mas ainda seria uma leve correção na primeira retração de Fibo. Ok? Ibov, mercado à vista. Pode ser um pullback aqui nesse ponto que foi rompido, quando deixou esse canal aqui para trás. Então, para não ficar um gráfico poluído, eu vou apagar as retas que formam um triângulo, que não é, nesse momento, a prioridade. BOVA 11. Qual é o topo anterior? 104,89. Hoje chegou a trabalhar 105,04, quase bateu. Então, aqui nós temos o topo anterior, temos a média de 21 e a LTB, a parte alta do canal, como suportes. Então nós estamos vivendo um movimento de correção, que pode acontecer dentro de uma tendência de alta, não muda nada. E o Ibovespa em dólares, topo anterior, 21.999, hoje foi a 21.916, até um pouco abaixo. Pô, passa a ideia do topo duplo? Passa, mas também é do Mastro Bandeira. E aí, nesse caso, a tendência tende a falar mais alto. Então, deve prevalecer o Mastro Bandeira em relação ao topo duplo. Ok? Chego então no DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não tem sinal de fundo. O dólar continua em alta enquanto não definir essa questão do teto da dívida. Não vai definir hoje, não vai definir amanhã. Isso daí vai ficar para semana que vem. Provavelmente vai ter alguma direção a partir do final de semana. E aí definir mesmo a partir da próxima semana. Se ocorrer antes, melhor ainda, que o mercado deverá disparar. Temos o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. Logo menos eu vou colocar para vocês lá no Telegram. O fluxo da semana passada foi bem negativo. Então o fluxo aqui brasileiro também contribuiu para o MME operar em queda. Eu vou colocar, quando eu terminar de gravar aqui, antes do link do YouTube, que eu vou colocar no Telegram, eu vou colocar também a matéria sobre o fluxo cambial, fluxo negativo. E na Europa, essa queda ela assusta um pouco, mas parte dela é reflexo do fechamento norte-americano ontem, porque o mercado americano acelerou a queda na reta final do pregão. Então, assim, o índice DAX passa uma ideia de ilha de reversão, chama a atenção, sim. O Eurostock 50, ele tem duas barras, né,
Essa barra de ontem ela foi duplicada, chama a atenção. Sim, principalmente se trabalhar abaixo da mínima do dia 4 de maio a 4.260. Aí nós chegamos na Bolsa de Paris. Professor, é um gap de fuga? É o padrão da prancha do pirata? É possível, né? Vamos ver até onde vai essa correção e até que ponto ela impacta nos preços aqui no Brasil. Mas chama a atenção sim, não tenha dúvida. Aí eu chego aqui na Bolsa do Reino Unido. É sempre diferentinha, por enquanto é um pullback, só que é uma barra forte. Por exemplo, aqui, no dia 10 de março, quando apareceu uma barra dessa, a queda foi bem intensa. Agora tem a LTB para segurar a onda. Será que isso daqui vai se repetir, esse movimento de baixa? Ou vai ser diferente, surpreendendo os vendidos e jogando esse preço lá para as máximas? Para as máximas. Amanhã vai ser aquela velha história do dia depois de amanhã. Hoje é o dia que aconteceu um fenômeno inesperado, uma queda mais forte, e o dia seguinte é aquela questão mais racional, né? Durante o tempo que o mercado está fechado, os players, compradores e vendedores, avaliam o cenário de uma forma mais serena e amanhã saberemos qual será o resultado das considerações de vendedores e compradores. O EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, uma leve queda, por quê? Porque o dólar está caindo e o EWZ é inversamente proporcional ao dólar. Então cai pouco, parece um mastro bandeira, né, respeitando ainda a LTB que foi rompida. O BZQ é o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente N-Euro. O BZQ é inversamente proporcional ao mercado brasileiro vezes 2, é ultra short. Enquanto abaixo do fundo anterior, 17 dólares, a venda está no comando, no meu entendimento. E hoje, pessoal, no finalzinho, eu venderia a VIX a 20 dólares. Né? Venderia a VIX a 20 dólares. Ou venderia metade hoje e metade amanhã. Provavelmente, vendendo metade hoje e metade amanhã, dá para realizar lucro na semana que vem. Ok? Aí, de repente, você vende a metade e desaba, ganha da mesma forma. Subiu um pouco, você melhora o médio. Eu acho que esse VIX não vai muito longe aqui nesse movimento. No máximo, a 21,33. As bolsas americanas continuam um movimento corretivo, mas vejam, por exemplo, aqui no Dow Jones, nós temos uma LTA. Eu vou traçar essa LTA com um pouco mais de cuidado, que eu gosto de... que às vezes eu traço na mão lá no celular ou no iPad, mas está certinho sim. Então é uma LTA que tem condições de segurar o preço. Ela fez isso no dia 15 de março. Temos aqui o S&P, já fica bem distante da LTA o S&P, então não acredito sinceramente que desça para testar essa linha de tendência de alta. E temos o índice de tecnologia Nasdaq, que é o mais forte de todos os benchmarks americanos no momento, aproximação entre média de 21 e preço, por enquanto tudo sob controle. Os títulos americanos de 10 anos vão subindo, né? Hoje o CME Group aponta para 1/3 de chances de aumento de 25 pontos base na reunião de junho. Eu duvido que vai subir 25 pontos base, deve ter manutenção. O petróleo é uma grata surpresa, uma alta equilibrada, né, rompendo esse triângulo ascendente que a gente vê na tela. O petróleo WTI negociado na NYMEX. É, na verdade, um triângulo simétrico aqui, né? Quase ascendente, ele é simétrico. E qual que é o ponto-chave capaz de separar joio do trigo? É a máxima do dia 10 de maio, 73,89. Praticamente rompeu, as médias já estão apontando para cima. E no caso do Brent negociado na ICE, principal referência para a Petrobras, rompeu o ponto-chave que separa os homens dos meninos, que é nada mais nada menos que 77,56. Médias apontando para cima, triângulo acionário, tem mais espaço para o dólar subir gradualmente. O minério eu já comentei. A Bolsa da China, ela tem um padrão de queda, né? Esse gap realmente foi de fuga, as médias apontando para baixo. E ela perde aqui a LTA, pode ser uma pegadinha. E eu acho que acima de 3.217 volta a subir, porque deixaria esses fundos para trás. Bolsa do Japão passou da hora de corrigir. Tem mais espaço, deve abrir em queda hoje, inclusive, né?
Ainda mais fechamento em queda na Europa, Estados Unidos, né? O sinal aqui é uma nuvem negra e tempestade à vista, então deve continuar o processo de queda. E tem uma das teorias da metodologia Top Trader. Se hoje as bolsas asiáticas devem abrir em queda, Japão, China e tal. Principalmente a bolsa chinesa, se ela virar e fechar praticamente no 0 a 0, um leve queda, leve alta, é aquela história. Quando o movimento começa pela China, né, aí a Europa deve seguir amanhã o movimento de alta, Estados Unidos. Agora, se, por exemplo, a bolsa da China fechar na mínima, não houver reação no minério, por exemplo, aí amanhã deve abrir em queda. Então nós temos Small 11 em movimento absolutamente normal, correção até a média de 5, uma leve correção, perfeito. O IFNC, índice do setor financeiro, é praticamente uma correção no tempo, nem é no preço, né? Aí a média vai subindo, é absolutamente normal essa movimentação, esses fenômenos, essas situações em uma tendência de alta. Você tem a ideia de topos e fundos ascendentes, não de uma alta em linha reta, então média de 5 segurando o preço no caso do Imob, índice do setor imobiliário. O IMAT é o que mais sentiu, especialmente em razão do minério, sem dúvida nenhuma, está testando o topo anterior, média de 21. Índice de energia, ele é maduro, ele nem tem subido tanto nos últimos dias, porque foi o primeiro a decolar e agora está praticamente de lado. É importante que preserve 82.502, mínima do dia 18 de maio, como suporte para não acionar um pivô de baixa e ficar com aquele desenho do topo mais baixo que o anterior. Todo padrão de alta tem um de queda que o acompanha, um fantasminha. Então, ao mesmo tempo que eu tenho aqui o desenho de um mastro bandeira, tendo topo duplo. Isso é normal, você ter padrões gráficos antagônicos. Quais são os padrões antagônicos aqui? Um mastro bandeira seria um formato flâmula, né, essa variação do mastro bandeira, ao mesmo tempo que a gente pode ter um topo mais baixo que o anterior, mas aí precisaria acionar na perda de 82.502. E para finalizarmos, o índice de consumo, teste da média de 5, por enquanto tudo sob controle, ok? Então é isso aí, um forte abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, irmãos de batalha, sempre em frente, firmes na luta. Top Traders, a casa do investidor, muito grato pela sua atenção.